E o Fabiano Tudo bom? Silva. Tudo bom, gente? Tudo Beleza, bom? Nosso painel é do evento Nubicon, sobre cultura afro. E, primeiramente, eu quero agradecer a vocês, o convite. Para mim é uma honra. Quando o Denis me falou quem eu deveria convidar, eu fiquei assim na dúvida enorme, porque são tantas pessoas que eu gostaria de convidar, mas eu não podia deixar vocês hoje de fora do meu painel. Então, para começar, assim, para a gente quebrar um pouquinho o gelo, eu queria que vocês se apresentassem, assim, individualmente, sobre quem é vocês, beleza? Pode começar, Fabiano. Beleza. Tudo bom, gente? Um prazer estar aqui no Nubicon, nesse painel tão importante. Fabrina, muito obrigado pelo convite. Léo, um prazer estar com você de novo aqui, meu amigo. Então, eu sou o Fabiano Silva, quadrinista, ilustrador, designer gráfico. Estamos aí no mercado nacional de quadrinhos, né? Trabalhando, graças a Deus, com bastante pessoas, bastante editoras, e tentando achar o nosso lugar ao sol. beleza. Eu sou o Leonardo, né? Sou autor do Pajé Amaldiçoado. Sou um amante de quadrinho, adoro história, negócio de super-herói pra mim. Tanto que dá pra ver pelo quarto, né? O tanto de coisa, a blusa do Homem-Aranha. E é isso aí, né? Vamos lá. Pronto, a gente acabou de conhecer os meninos, o Fabiano e o Léo. Terminou, Léo? Terminei. Pronto, então eu vou começar a fazer umas perguntinhas para vocês, Vou pegar aqui minha cola. Então, eu queria saber, nós vamos falar sobre a cultura afro, E a cultura do Brasil, ela é enorme, assim. E eu tive a honra de ler o trabalho de vocês dois, Pajé Amaldiçoado, que eu gostei muito, de ler essa obra maravilhosa. E eu queria que vocês falassem, primeiro Fabiano, depois Léo, sobre a presença do folclore, no Pajé Amaldiçoado, E sem dar spoilers assim para quem não leu ainda, o quadrinho, eu notei que tem a presença do folclore, Tem manifestações culturais, Então eu queria falar com vocês um pouco sobre isso, Como é que surgiu essa ideia de colocar a presença do folclore no quadrinho? Como é que foi? Se alguém motivou, se a ideia de Léo, pode ficar à vontade, Fabiano. Então, eu acho que o Léo poderia falar primeiro que eu nisso, porque eu fui o executor da obra dele nesse primeiro número. Então, beleza, pode falar. Então, foi assim, tipo, eu queria trazer um pouco da história, realmente quando teve o descobrimento do Brasil. É um negócio que realmente aconteceu, E exemplificar isso num quadrinho, que realmente os portugueses teve algumas tribos que os caras dizimaram, Tem toda uma história por trás disso, Então, foi esse o intuito de apresentar um pouco mais sobre o descobrimento do Brasil, Isso. No caso, assim, você tem alguma ligação, assim, com elementos da natureza? Porque eu notei que no quadrinho tem muito isso, assim, a ligação, dele com a natureza, com os espíritos, que a natureza, ela é a mãe, ela tem a sabedoria. Você tem algum tipo de ligação? Ou foi, assim, uma coisa que surgiu bem silenciosa mesmo? Sim, tem essa relação, Como antigamente os indígenas acreditavam que, tipo, na natureza você podia trazer a cura, E a gente que
colocou essa forma mística. Tanto que também tem os seres ruins, né? Os espíritos maldosos, né? Tem o tal dos pais do demônio, lá na nossa história indígena, né? Que o pajé vai lá, eventualmente faz um acordo com esse pai dos demônios, e os indígenas acreditavam que esse cara, ele era, tipo, ele criava os demônios, né? Então, no começo da história, o pajé, ele tá com um sentimento de vingança, ele tá buscando algo, né, na relação do mal, né? Se quiser comentar também aí, Fabiano, um pouco. Então, é exatamente isso. Eu acho que nesse número 1, a gente falou bem da questão dessa identidade mística, né? E da separação do pajé ali, em saber, por exemplo, ele toma muito cuidado nas primeiras páginas ali com a filha dele, para poder a filha não ir para o lado negro da floresta, porque ele sabia, né, da questão assim, do perigo que existia de influência do mal. Mas ele, por um sentimento de vingança, acabou se rendendo, porque os espíritos bons da floresta, eles não trabalham com vingança, eles trabalham com justiça. E ele ficou muito aborrecido, correu, né, foi pro Jurupari lá da vida e fez o pacto que tinha que fazer. A presença do folclore brasileiro em si vai aparecer bem mais agora no capítulo 2 de Pajé. Vai aparecer muito mais. Aliás, vários seres do folclore, vários seres, porque essa é uma dos novos poderes que o pajé vai ter nesse capítulo 2. Então, assim, o número 1, o pessoal que já leu gostou, então vocês aguardam o número 2, porque tá realmente assim, muito legal. Com relação à questão da natureza, essa questão do domínio da natureza, da questão de ligação, no pajé número 1 aparece mais aquela coisa protetora, né, do líder de tribo, enquanto agora no pajé número 2 ele realmente vai controlar realmente seres vivos ali da floresta para poder ajudá-lo em algumas coisas. Tá muito interessante com relação a isso. Eu estou bem ansiosa para conferir, né, página número 2. Eu gosto muito dessa ligação com a natureza, né? Eu tenho formação na área do meio ambiente e eu acredito que a gente realmente tem que se voltar assim, a ter esse contato, né? Como o pajé tem com a natureza, né? Realmente a natureza tem muito a nos ensinar, né? Pena que muita gente não leva a sério, né? Indo para a pergunta número 2 agora, né? Que a gente falou um pouco, né? Mas agora mais a fundo, né? Uma coisa que eu notei muito também no quadrinho, né? É sobre a importância das manifestações, né? O Léo falou dessa importância do índio, né? Como ele se manifestou e tal. Então, assim, para vocês, assim, existiu realmente algo pensar, dizer mesmo, o índio com a relação com a descoberta do Brasil, ou realmente foi uma coisa assim, eu vou inovar, né? Que Léo, eu lembro que Léo falou que gosta de desafios, de inovar, né? Então, quando eu fui fazer o pajé, eu pesquisei, né, sobre isso. Realmente eu fiz um trabalho de escola que, tipo, muitos falavam que quando os portugueses vinham para cá, eles não aceitavam a religião indígena, né, no que eles acreditavam e queriam impor o catolicismo. Aí nisso muitos índios não aceitavam, não queriam, aí começaram a escravizar, a dizimar tribos, enfim, para trazer o medo para os caras começarem a acreditar naquilo que eles acreditavam, né? Então eu acredito que realmente teve, né? Existiu isso pelo que eu pesquisei, pelo que eu estudei. Até corroborando mesmo, aqui na minha região, existe a tribo Goitacá, né? Que dá nome, inclusive, à minha cidade, que é Campos dos Goitacazes, por causa disso. Então,
A tribo Goitacá que tinha aqui era uma tribo bem violenta, inclusive, e não adianta, né? Qualquer colonização, dependendo de como for feita, é matar ou morrer. Não tem jeito, né? São choque de culturas, enfim. Agora, é interessante a gente perceber o seguinte: a gente está falando de uma época em que a Europa está saindo da Idade Média, saindo da Inquisição, aonde eles não acreditavam numa série de coisas com relação à parte científica, com relação à parte natural, né, de cura pela natureza. Então, eles forçavam a barra com relação ao cristianismo, né, tanto que tinham jesuítas, e acabaram, assim, eles ao invés de fazer o que realmente tem que fazer, que é tentar convencer, eles tentavam impor. E tudo imposto é complicado. Pagé, eu acho que mostra muito isso, e mostra esse drama de uma tribo tentando sobreviver com as armas que tem, e sendo dizimada com as armas que não tem. Mostra muito essa situação. É verdade. Foi muito interessante o que você falou, Fabiano. Até hoje nós estamos bem avançados na sociedade e a gente, ao invés de procurar dialogar, a gente tem visto que tem sido imposto muitas coisas, né? Geralmente, aquilo que era para ser algo natural tem que ser imposto, né? Até conseguir o seu direito, né? A gente vê isso muito nas minorias. Aí, prosseguindo, né? O nosso país ele tem muitas manifestações culturais nas festas, né? E a gente vê isso também na obra, né? Então eu queria saber de vocês, né? Assim, qual a festa ou manifestação cultural que vocês mais se identificam, né? E se quiser falar por quê, também podem falar. Vai, Léo. Podem começar. Olha, uma festa que eu gosto demais, né? É em relação à festa junina, né? Essa manifestação que a gente tem. Eu acho legal, né? O ambiente, é que, eu fui criado na igreja católica, então lá tem bastante disso, né? Na época de junho, julho, eu fazia essas festas. Então, é das que eu mais gosto. Eu ia desde pequeno com a minha mãe, né? Ia lá pescar nas barraquinhas, comer fogaça, jogar bingo, era legal pra caramba. Poder estar junto. Somos dois. Eu acho que, rapaz, dificilmente, assim, é porque eu sou um homem do rock and roll, né? Então você não vai falar comigo que vou gostar de carnaval, que eu não curto. Não curto mesmo. Carnaval, época do carnaval, eu tô na praia, enclausurado numa casa da praia. Então, esquece, não vou ter carnaval, não gosto mesmo. Mas a questão da festa junina, bicho, eu acho assim, eu acho o somatório de todas as manifestações artísticas e culturais do Brasil. É incrível, é incrível. Se você parar para pensar, tem a alegria do carnaval, você tem a alegria, você tem as cores do interior, você tem a comida típica de uma série de regiões do país. Cara, é outro mundo, entendeu? É outro mundo. É um negócio muito legal. É verdade. É verdade. Eu já participei dessas festas, né, assim, que vocês citaram, né? Eu não fui criada na religião católica, mas eu já participei porque eu fui casada com uma pessoa que era dessa fé católica e realmente é muito bom. A gente ia para os bingos, né? Tinha a Feira da Pichincha, não sei se na cidade vocês têm essa cultura da Feira da Pichincha. Tem, aqui tem, nossa. Tem, né? Tem. Tinha as barraquinhas com comida, tinha parque, assim. Era muito legal. Todo ano, quando tinha a festa da padroeira, né? Da capelinha que eu ia, tinha essas atividades, né? E eu gostava bastante. Tinha também aquela parte lúdica, que você podia ganhar um brinquedinho assim, né? Tipo, para motivar você a ganhar alguma coisa. Ah, muito legal. Eu gosto muito
É muito legal. Eu gosto muito também das festas juninas, né? Porque eu completo o ano no mês de julho, né? No início, e ainda o pessoal está meio que comemorando. E também porque é a época que você vê mais as comidas típicas, né? O Pô, milho, pelo menos na minha opinião, ele fica melhor nesse tempo, né? Assim, por incrível que é, pareça, né? é, ele fica melhor nesse tempo. E sem contar que eu acho muito bonito as apresentações de Muito legal. quadrilha, coco de roda. Eu acho que tem muito bonito, né? Aqui em Maceió tem bastante, né? Por conta da pandemia, muitas coisas foram modificadas, mas aqui em Maceió tem bastante isso, né? Fizeram online, mas é difícil você se adaptar a algumas Ah, coisas não. online. Tem que ser pessoalmente. É Mas verdade. acredito que no próximo ano vai estar todo mundo junto de novo, graças a Deus, aí, andando É bem. verdade. Muita gente já se vacinou, é verdade. Graças a Então Deus. é a festa que eu mais gosto. Mas também tem o Natal, que também Ah, sim. eu gosto bastante do Natal, né? Mas eu acho que cada festa é muito como o Fabiano falou, vai muito como você Ah, concebe, assim. Eu não gosto muito do carnaval, assim, para o barulho, mas eu gosto, assim, para ter aquele momento para descansar, ah, para sim. ler, para colocar a série em dia, para escrever. E eu também gosto muito de rock, né? Eu gosto de tudo um pouco. É, aí é bom. Aí eu também gosto assim, de barulho, de axé, assim, essas coisas, assim, de passar dias assim, como o pessoal faz carnaval, só bebendo e tudo. Eu já sou mais de ficar reservada, colocando as mulheres em dias, ou mesmo namorando, assim, de fazer um pouquinho de cada coisa, né? Aí é bom. É verdade. Bom demais. E agora, né, como eu vi e tem muito isso no Pajé, né, eu queria saber, sem spoiler de vocês, eu sei que está no forno o número 2, né, mas futuramente, o que a gente pode esperar da parceria de vocês dois? Algo mais relacionado com a cultura, com o folclore? Não precisa dar spoiler, a gente pode esperar mais disso, que a gente viu um pouco no Pajé 1, a gente pode esperar mais personagens. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso agora. Aí, olha, eu vou começar essa, porque vai começar por mim, porque dessa vez quem está escrevendo o Pajé número 2 sou eu. E Sim, eu vi. eu acredito que o Pajé número 3 o Léo, chegue junto comigo ano que vem. Que Vamos lá. A gente legal. poder estar junto, né? Mas Sim. sem dar spoiler, Uhum. O Pajé número 2 é, é, o, é, o, é o número, é a revista em que o pajé é apresentado para o mundo, onde sai do seio da floresta e ele é exposto. Todo mundo sabe que existe agora um defensor da floresta. Existe uma criatura lá que está defendendo a floresta e tem que ser feita alguma coisa. Alguém vai fazer alguma coisa ou ele vai fazer alguma coisa. Então, eu acho que muito nessa revista vai resgatar todas as criaturas folclóricas que muitas crianças não conhecem hoje em dia. A gente, Hum. eu li Uhum. muitas histórias de muita criatura folclórica. Eu acho que o Léo também leu, né? Sim. Acredito que muita gente que está assistindo a gente também leu, mas as crianças de hoje, adolescentes, não foram apresentadas para muitas criaturas folclóricas e vão conhecer praticamente todas elas nessa revista número 2. Porque, assim, tem coisas que vão acontecer ali, coisas que envolvem temas sensíveis, muito sensíveis, mas que vão fazer com que o pajé apresente para o mundo que essas criaturas existem. É muito interessante. Estou É, bem ansiosa para conferir. Pode falar, Léo. eu ia falar isso mesmo, é tipo o Fabiano que tá tomando conta, né, dessa parte 2 de escrever,
fazer os desenhos, enfim, aí eu não sei muito também. Tô aguardando igual vocês. E a gente pode esperar fazer 3, fazer 4, a gente pode esperar mais personagens assim, de outras culturas, de outras tribos. A gente pode esperar isso. Na verdade, eu quero levar a Pajé até para o espaço. Se Léo deixar, ele vai até para o espaço. Vamos sim, vamos levar em frente. Então, só dando um spoiler único. Nós fizemos uma parceria junto com a editora que eu desenho, que é a Spitter, né? O Léo sabe disso. E, na verdade, o Pajé agora ele está incorporado dentro de um universo onde outros pessoas superpoderosas existem. Então, você pode aguardar daqui para frente crossovers assim, de coisas que vocês não vão nem imaginar. Entendeu? De repente, o Pajé chegando dentro de Maceió aí, dentro do Rio de Janeiro, né? Que isso? Quem está acompanhando no Instagram já viu o Porto de Manaus. Eu desenhei lá. Né? Já viu, tem a primeira cena, assim, as primeiras cenas, né? Essa página 2 que eu estou escrevendo. E ali todo mundo é apresentado ao homem que vai ser o algoz, o inimigo do Pajé. Né? Como eu falei aqui anteriormente, isso eu posso falar sem problema nenhum. O Pajé vai conhecer um homem, né? E esse homem também vai conhecer o Pajé, vai ser apresentado a ele de uma maneira bruta, inusitada, no meio de uma guerra mesmo. E esse homem, ele é descendente de uma tribo que era inimiga da tribo do Pajé. E ele descobre isso e ele se torna inimigo mortal do Pajé. Vai ser. Então aguarde fortes emoções. Estou aguardando ansiosamente. E agora, gente, eu queria saber, assim, eu tive o privilégio, né? O texto do Fabiano ainda vai sair no site, né? Logo, logo, eu não vou dar spoilers. O do Léo já saiu. Eu queria saber de vocês, assim, a relação que vocês têm com a cultura afro, né? Nosso país, ele é riquíssimo, tem muitas influências, como o Léo falou um pouco, né? Desde o descobrimento, nós tivemos influência com outros povos, com outras culturas. Aqui no Nordeste, né? O estado que eu faço parte, e James também, e a Angel, o nosso estado ele também tem muitas influências, né? Assim, é interessante porque a gente que é da cidade, que é da capital, é como se dentro do estado, né, o pessoal do interior fosse de outro estado e a gente da capital fosse de outro estado. É bem engraçado isso, porque nós somos influenciados. Eu acho fascinante, né? Sempre estar entrando em contato com coisas novas, aprendendo, seja o que for, né? Seja na cultura pop, seja, sei lá, como plantar alguma coisa. Eu sempre gosto de estar aprendendo, né? Então, eu queria saber de vocês qual é a relação que vocês têm com a cultura afro, na vida pessoal e também na vida profissional, né? Léo escreve, Fabiana agora também está escrevendo, mas também desenha. Eu queria saber um pouquinho sobre isso de vocês. Vai lá, Léo, vai lá. Não, pode começar você, Fabiano. Então, eu sou o seguinte, primeiro eu tenho sangue, né? A minha bisavó, por parte de mãe, ela era descendente de escravo direto. Foi casado com um português marinheiro, um homem de quase 2 metros de altura, branquelo, um europeu. E, assim, não há como você escapar de muita coisa. A gente tem comida, por exemplo, tem uma série de coisas. E eu tenho amigos. Então, eu sou músico, né, também. Então, a minha tendência musical é mais pro soul, que é uma raiz afro-americana. Né? Isso, então, eu acredito muito na questão do seguinte. Eu acredito que
o brasileiro, por querer parecer muito com os americanos, a gente acabou importando uma coisa que a gente não tinha no país. Juro para você, porque eu, desde criança, sempre fui criado com pessoas, amigos meus, negros, mulatos, e a gente nunca ouvia falar entre nós, não existia a palavra preconceito ou racismo. E eu digo isso, quem está falando com você é um homem de 45 anos de idade. Quando isso surgiu? Após a situação toda dos Estados Unidos, que lá sim a questão de segregação ainda é muito forte, porque eles têm uma cultura europeia que segrega mesmo. Não existe essa questão. No Brasil, não era nem para a gente falar sobre tal assunto, sabe? E uma pessoa que pratica racismo aqui, ela já tem que ser expurgada do nosso meio. Isso é um fato. É a mesma coisa, por exemplo, eu me lembro que meus colegas que eram negros, assim, a gente chamava assim, vem cá, Carvão, vem cá, negão. E aí ele virava para mim e falava assim, vem cá, sua rolha de poço, sou branquelo, não sei o quê, sabe? Mas ninguém brigava, a gente ria daquilo. Era uma coisa tão natural, tão de amizade, ninguém depreciava ninguém com aquilo. E eu acho que o debate ficou mal feito exatamente porque a gente quis importar e achar que o brasileiro é algum tipo de europeu. Olha, gente, eu vou falar uma coisa com vocês com todo carinho. Brasileiro é brasileiro. Nós não somos 100% europeus, não somos 100% africanos, não somos 100% índios. Se a gente for colocar aqui, vai dar 33,3% de cada um. Então, e isso eu acho incrível, porque o brasileiro é o único no mundo. É o único país que pode falar assim, nós temos todas as influências de raças do mundo. E isso é lindo demais. Isso é lindo. Verdade. Isso é lindo. Isso é lindo. E a gente tem que parar de criar uma bobagem, sabe? Eu não estou falando de não lutar pelos direitos, porque eu acho um absurdo, por exemplo, uma mulher ainda hoje apanhar. Eu acho um absurdo alguém praticar racismo, seja ele com quem for. Entendeu? Está falando que eu penso também, é verdade. Entendeu? Eu acho um absurdo. Assim como existem pessoas que praticam bullying com pessoas que são gordas demais, ou que são anãs, ou que têm algum tipo de defeito físico. Gente, por favor, eu acho que nós somos muito maiores do que isso. Muito melhores do que isso. Sabe? Nós somos muito melhores do que isso. E a gente tem que parar com essa. Eu acho isso realmente assim, uma perda de tempo. Aí você pega. Desculpa até entrar na situação, mas a gente pega certos partidos políticos que tomam as dores, entre aspas, eu vou falar entre aspas, porque acaba não sendo legítimo a luz por essas pessoas. É verdade. Estamos vendo como massa de manobra. Isso é ruim para todo mundo. Sabe, eu sempre ensinei aos meus filhos como os meus pais me ensinaram. Trate todas as pessoas bem. As pessoas vão devolver o bem para vocês. E isso acontece. Acontece. É verdade. E aí, Léo, diga o que você quer falar. Qual a sua relação com a cultura afro? O que você pensa? Tanto profissionalmente como pessoalmente. O que é que você acha? Certo. Bom, tipo, um contato que eu tive com a cultura afro, né? Tipo, a gente tem todos os dias, mas lá meus primeiros contatos foi tipo quando eu comecei a fazer capoeira, aprendi bastante, né? Que tipo, os escravos antigamente, eles faziam a capoeira como se fosse uma dança para ninguém perceber que eles estavam aprendendo a lutar. Então, esse foi um contato que eu tive, né? Eu acho isso, muito interessante. Meu irmão, sim, meu irmão, minha mãe, eles também são da Umbanda, né?
Então, tem bastante coisa da relação da cultura afro na Umbanda, que é tipo como que eles celebravam tal, como que eles iam, tipo, conseguiam falar de Deus naquela época, enfim, né? E fora o que a gente tem hoje de cultura afro, né? Que a gente tá em contato toda hora. Igual o Fabiano falou, o Brasil, meu, tem de tudo. Graças a Deus é tudo unido, né? Ainda bem. Ainda bem. É verdade. É. Olha, sendo bem sincera com vocês, assim, eu tenho redescoberto a cultura afro, porque assim, na escola, muita coisa que a gente aprende, a gente não coloca em prática no dia a dia. Vou explicar melhor. Por exemplo, cultura afro, não criticando quem defende a questão racial, mas tudo se resume só à questão racial. E cultura afro não é só a questão assim, racial, entendeu? Existe a questão dos costumes, das danças. A gente que é mulher, a gente aprende isso desde cedo, né? Os meninos também, mas a gente é mais, assim, como limpar a casa, entendeu? Tem tantas coisas para a gente aprender com a cultura afro, e sendo bem sincera, eu tenho reaprendido, né? Porque assim, a gente vê que a cultura afro, ela é marginalizada, né? Marginalizada, que eu quero falar é que não é bem aceita, era para ser algo natural. Assim, as manifestações culturais, a forma que as mulheres se vestem com brincos grandes, né? Eu às vezes fico precisando, né? As mulheres, né, que gostam de usar assim brincos grandes, né? A forma que faz um penteado no cabelo, a forma que se veste, se maquia. Então eu tenho redescoberto isso, porque o que eu aprendi na escola, eu achei assim muito míope sobre a cultura afro, né? Tudo se resume só à capoeira, à questão racial, né? A questão da religião, que é muito marginalizada, né? Eu também tenho pesquisado um pouco sobre isso, né? Então, eu tenho ido em busca de entrar mais em contato com a cultura afro, né? E É muito esse evento... superficial, é muito superficial o que você aprende. Isso, você falou a palavrinha que eu estava tentando resumir o que eu sinto. Exatamente, dessa forma que não é uma coisa bem profunda, assim, né? Apesar que isso era para ser bem natural, não só na escola, né? Onde a gente chegasse, né? E esse evento, né, que James, junto com a equipe, teve a ideia de fazer, né, sobre a cultura afro, né? Então eu tenho redescobrido isso, né? Tem tanta coisa que a gente tem que aprender sobre o nosso povo, né? Sobre os artistas, né? Sobre as pessoas comuns também, né? Então eu venho fazendo isso, né? E eu queria já, assim, agradecer a vocês, né? Por esse momento. Eu, assim, peço desculpa porque foi o meu primeiro vídeo. Tranquilo. E eu comecei bem com vocês dois, né? Eu estou bastante feliz, né? Estou um pouquinho nervosa. Eu fiz alguma coisa que não deveria, mas assim, agradeço vocês, sempre receptivos, né? Quando eu falo com vocês pelo Instagram, não só comigo, mas com toda a equipe Ventro em Nube, né? É uma honra ter vocês, né, com a gente, né? E quando eu tive a oportunidade de escolher, né, como eu falei no início, pensei logo em vocês dois, assim, se eu pudesse colocar todo mundo, né? Mas eu pensei logo em vocês dois, né? E obrigada mesmo. Um abraço para vocês. Obrigado. Até os próximos eventos. Com certeza, legal. Com certeza. Tchauzinho. Tchau, Obrigado. obrigado. Tchau, tchau.